Bom dia, irmãos, graça e paz. Gostaria de falar com vocês hoje a respeito da soberania de Deus em missões. Então, nós veremos de maneira resumida, por conta do nosso tempo, primeiro, qual é o conceito de soberania? O que significa dizer que o nosso Deus ele é soberano? Veremos também como que Deus ele age para a salvação dos eleitos, seja no campo missionário ou em qualquer área da vida. E terceiro, nós veremos também qual é o nosso papel frente à soberania desse Deus. Então, caso os irmãos tenham algum questionamento, alguma pergunta ou alguma ilustração para trazer e enriquecer ainda mais nossa aula, por favor, levante sua mão e eu vou deixar você falar, tá bom? Meus irmãos, quando eu estava pensando a respeito disso aqui, a respeito da soberania de Deus, eu percebi que parece que esse assunto, soberania de Deus, nós cristãos, de maneira geral, parece que tememos falar com os descrentes sobre isso. Eu não sei se você já foi questionado a respeito da bondade, da justiça e da soberania de Deus por alguns descrentes, mas parece que isso nos causa até um frio na barriga. Como que eu vou explicar para um descrente que meu Deus é bom, justo e soberano? Então, parece que a gente teme porque as perguntas e os questionamentos, eles são muitos. As pessoas nos perguntam assim, olha, se o seu Deus ele é bom, justo e soberano, então por que o mundo está como está? Se seu Deus é soberano, por que a maldade existe no mundo? Se seu Deus é bom, justo e soberano, então por que criancinhas inocentes são abusadas quase que diariamente ao redor do mundo? Você teria resposta para essas perguntas? Mas são os questionamentos que as pessoas nos fazem por aí. Olha, se seu Deus é bom, justo e soberano, por que existem essas tragédias naturais, tsunami, terremoto, onde milhares de pessoas morrem? Você consegue me explicar, se seu Deus é bom, justo e soberano, por que aconteceu a tragédia no Rio Grande do Sul nesses últimos tempos? Você sabe que essa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul foi uma tragédia que nunca houve antes e talvez vai ser difícil se repetir aqui no Brasil. Uma tragédia onde pessoas, elas perderam tudo que tinha. Fazendas, gados, bairros inteiros foram geograficamente mudados e não vai retornar a ser como era antes. Então, você consegue explicar, se seu Deus é bom, justo e soberano, por que isso aconteceu no Rio Grande do Sul? As perguntas são muitas e isso nos traz um pouco de frio na barriga, de medo de responder. Afinal, os questionadores descrentes, eles querem uma resposta pronta, que muitas vezes nós não temos, então tememos. Quando nós falamos na área da missiologia, as perguntas e os questionamentos, eles continuam. Olha, se seu Deus ele é soberano e poderoso, então por que ele não estala os dedos e faz com que todos os homens da terra se dobrem em adoração diante dele? Seu Deus é soberano, por que o cristianismo protestante tem perdido força na Europa, enquanto o islamismo tem ganhado uma força e um aumento assustador na própria Europa e em todo o mundo? Você sabe explicar isso? Se seu Deus é soberano, por que o mundo vai como vai? Então, diante desses questionamentos, muitas vezes tememos, mas eu tenho uma notícia para a gente. A Bíblia, ela expressa claramente a soberania de Deus. Apesar dos questionadores, por mais que você tenha medo, às vezes, de responder a respeito dessas questões, a Bíblia expressa claramente, ou seja, não em meias palavras, não em códigos, mas de forma muito clara, que o nosso Deus, ele é soberano. E apesar da maldade, apesar da injustiça, apesar do pecado e apesar do caos aos nossos próprios olhos, Deus continua soberano e reinando absoluto sobre todas as coisas. Então, meu irmão, o que é soberania de fato? O que eu estou querendo dizer? Qual é o conceito da soberania de Deus? Acompanha comigo aqui, slide, primeiro ponto. Soberania de Deus é o controle total que Deus tem sobre sua criação. Então, dizer que Deus é soberano é ter esse entendimento, que Ele tem um controle total sobre a sua criação. Então, Deus ele não tem um controle em 50%. Não é 50% o controle de Deus e 50% o homem que decide, o homem que escolhe. Não é isso. Deus tem o controle total, absoluto sobre toda a sua criação. Quando eu digo que Deus tem controle sobre sua criação, eu não estou falando que Ele tem controle apenas sobre a igreja. Eu não estou falando que Deus tem o controle apenas sobre os eleitos.
Não é um controle apenas sobre o povo de Deus, mas é o controle sobre toda a criação. Com isso eu estou dizendo que Deus ele tem um controle até sobre os descrentes. Sabe o ateu? Deus tem um controle absoluto até sobre ele. Sobre cada animal que rasteja, terrestre, animais aquáticos que voam, Deus tem um controle absoluto. Sobre a galáxia, sobre as estrelas, sobre cada grão de areia. O nosso Deus tem um controle absoluto e total, porque Ele é soberano. Esse é o primeiro ponto, um controle total que Deus tem sobre toda a sua criação. Então, o sentido de soberania de Deus é que Deus é Deus de fato, ou seja, Deus não é como você quer que Ele seja, Deus Ele é como Ele é, e pronto, final, e acabou. Isso não muda, é imutável. Algumas igrejas e alguns crentes aí sugerem que Deus tem que ser da maneira como eles querem. E aí os seres humanos, o que eles fazem? Eles pintam um quadro de um Deus perfeito para si mesmos. Como na verdade é totalmente o oposto disso. Deus é Deus de fato, Ele é como Ele é. E sendo assim, Deus ocupa o trono do universo, dirigindo todas as coisas. Olha o que diz aqui o Salmo 115, 3. O nosso Deus está no céu e Ele faz tudo o que quer. Esse é o tamanho do nosso Deus soberano. Não é o Deus como a igreja A, B ou C deseja que Ele seja, mas o Deus como Ele é, sentado no trono. Deus soberano, sentado no trono. Então, o que nós concluímos é que Deus ele não está sujeito a ninguém. Deus não é influenciado por nada ou ninguém. Deus é absolutamente independente. Eu não sei o que você sente quando você olha para esses pontos, mas eu particularmente me coloco no meu lugar. E às vezes, acho que é bom isso, né? Nós nos colocarmos em nosso lugar. Absolutamente nada. Quando eu estava estudando sobre isso aqui, lendo pontos simples sobre a soberania de Deus, eu me coloquei no meu lugar, um barro, um pó, e às vezes parece que nós precisamos ter um contato com esse Deus soberano para saber quem somos. Deus não pode ser questionado por ninguém, não está sujeito a ninguém. Acompanha comigo. Então, por Ele ser esse ser absolutamente independente, diferente de mim e de você, diferente de toda a criação, nós só existimos porque Ele é. Enquanto Deus não precisa de absolutamente nada para Ele ser. Então Ele é absolutamente independente. Então Ele age como lhe apraz, somente como lhe apraz e sempre como lhe apraz. Ninguém consegue frustrar o nosso Deus ou impedi-lo. Assim a sua palavra declara expressamente. Isaías 46:10. E eu digo, quem está dizendo é Deus, o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Meu irmão, Deus é Deus de fato. Sentado no trono, não é como você deseja, não é como você acha que deve ser um Deus perfeito. Deus é Deus de fato, sentado no trono, dirigindo as coisas que acontecem em sua criação. Falando sobre isso, Charles Spurgeon escreve algo muito interessante. Preste atenção no que o Spurgeon ele diz sobre esse assunto. Não há doutrina mais odiada pelos ímpios ou pelos falsos crentes, do que a doutrina da soberania de Deus. Os homens se dispõem a permitir que Deus esteja em toda parte, menos no seu trono. Dispõem a deixá-lo em sua oficina. Os homens deixam Deus criando o mundo e criando estrelas. Deixarão que Deus sempre esteja em seu dispensário, a distribuir esmolas e conceder benefícios. Permitirão que fique sustentando a terra e mantendo firme as suas colunas, que acenda os luzeiros dos céus e governe as ondas do oceano. Mas quando Deus sobe no seu trono, suas criaturas rangem os dentes, e quando nós proclamamos o Deus entronizado e seu direito de fazer o que quiser, olha o que Spurgeon está dizendo, olha como isso aqui é atual, e quando nós proclamamos o Deus entronizado e o seu direito de fazer o que quiser, então, os homens nos vaiam, nos amaldiçoam e se fazem de surdo para não ouvir que Deus no seu trono não é o Deus que eles amam,
mas o Deus no seu trono é o que muito nos agrada pregar, e é em Deus no seu trono que nós confiamos. Olha como isso aqui é real. As pessoas, hoje em dia, estão tentando fazer Deus como elas querem, mas Deus não é assim. Deus está sentado no seu trono julgando as nações. E quando nós pregamos esse Deus que está sentado no seu trono, esse Deus que faz o que quer e que não pode ser questionado, as pessoas se fazem de surdos. As pessoas não querem ouvir sobre o Deus que faz o que quer. As pessoas querem um Deus que atenda os seus próprios desejos. Os crentes e os descrentes querem um Deus que realize os seus próprios sonhos. Fazem até canções sobre isso, o Deus que realiza sonhos. O tempo todo um Deus que realiza sonhos, parece que é um Deus refém de suas próprias vontades. Mas quando nós pregamos um Deus que está no trono e faz o que quer, as pessoas nos vaiam. Isso que Spurgeon está dizendo. As pessoas se fazem de surdo, não querem ouvir sobre esse Deus absoluto. Algumas igrejas, na sua teologia equivocada, pregam que você, como um cristão, pode colocar Deus na parede. Você já ouviu isso? As pessoas dizem, você tem que falar para Deus, eu declaro, Deus, eu decreto, se faça segundo a minha própria vontade. As pessoas nunca ouviram falar sobre Deus soberano e absoluto. Alguns crentes acham que, simplesmente por ser cristãos, precisam gozar de certos privilégios. Totalmente equivocados. Ai de nós, meus irmãos, ai de nós de colocar Deus na parede e pedir explicações. Então, olha que interessante esse texto aqui, de Isaías 45. Ai daquele que discute com o seu Criador, sendo um simples caco entre outros cacos de barro. Será que o barro pergunta ao oleiro, o que você está fazendo? Como algumas igrejas sugerem. Você coloca Deus na parede, diz, eu declaro, eu decreto, assim faça segundo a minha vontade. Mas quando nós olhamos a teologia bíblica sobre soberania, percebemos que não passamos de um caco de barro, entre outros cacos de barro. Toda a humanidade é isso aqui. Isso aqui é o nosso retrato. Crentes, descrentes, não passamos de caco de barro, que não podemos falar para Deus, Deus, o Senhor tomou a decisão errada. Deus, o Senhor agiu sem pensar. Deus, essa resposta do Senhor, eu acho que não deveria vir nesse momento. Eu acho que o Senhor deveria se apressar. Quem somos nós em fazer tal coisa? Afinal, não passamos de caco de barro. Exatamente isso que nós somos. Então, dizer que Deus é soberano é afirmar a supremacia de Deus, a realeza de Deus, é declarar que Ele é o Altíssimo, o qual, segundo a sua vontade, tudo faz nos céus e entre os moradores da terra. Daniel 4,35, todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército no céu e também com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que Ele faz. Então, o que nós concluímos diante disso é que Deus, a vontade de Deus é uma vontade suprema. Longe de Deus de estar sujeito a qualquer lei. Deus não está sujeito a qualquer lei humana, qualquer tipo de lei. Por quê? Porque Deus é lei para si próprio, de modo que tudo que Ele faz é justo. Deus não precisa prestar conta a quem quer que seja. Deus não precisa responder suas perguntas, sabia? Deus não precisa responder os seus questionamentos, por mais que sejam pertinentes. Deus não precisa. Eu não estou pregando aqui um Deus que tem problema com suas perguntas. Não é isso. Se você tiver perguntas para fazer para Deus, por favor, faça essas perguntas. Mas se Deus não quiser responder, não fica tentando achar que você pode colocar Ele na parede e dizer, me responda. Como alguns pais fazem com os filhos, me responda que eu estou falando com você. Não é isso. Deus é esse Deus criador que não está sujeito a ninguém. Não precisa prestar conta. Não importa se uma pessoa ela é um rei de alguma nação, se é um presidente da república, se é um ministro do STF, não importa. Não importa. Deus não precisa prestar conta.
Não importa se o pastor, ele é um pastor de uma grande igreja com 10, 15, 20 mil membros. Deus não precisa prestar conta para essa pessoa. Se é um missionário que alcançou muitas pessoas, viajou por muitas nações, não importa. Deus não está sujeito a ninguém. E não precisa prestar conta de seus atos. Então, dizer que Deus ele é soberano, outro ponto sobre esse conceito, é que Deus ele nunca foi pego de surpresa. Nada surpreende ao nosso Senhor. Ou seja, nenhum ato de bondade sua, nenhuma justiça, nenhuma boa obra sua pegou o nosso Deus de surpresa. Assim como nenhuma maldade, nenhuma injustiça e nenhum pecado seu pegou o nosso Deus desprevenido. Alguns sugerem que lá os anjos caídos, pegou Deus de surpresa, quando nasceu a rebelião no coração ali de Lúcifer, enfim, dos outros ali, como se isso tivesse pegado Deus de surpresa e Deus não sabia o que fazer. Outros sugerem que em Gênesis, quando Adão e Eva escolhem desobedecer a Deus, pegou Deus de surpresa, como se aquilo Deus, e agora o que eu faço? Não, não é isso. Deus ele não é pego de surpresa, porque como Deus soberano, tudo está diante dele. Tudo está diante do nosso Deus. Então, quando dizemos que Deus é soberano, asseguramos o seu direito de governar o universo. O universo foi criado para a sua própria glória, e ele tem o direito de governar como bem quiser. De forma muito simples, Deus governa porque tudo é dele. Talvez se alguém te perguntar, um descrente te perguntar, olha, com qual direito Deus governa todas as coisas, toma as decisões e não pode ser questionado? Com qual direito Deus faz isso? Isso aqui é a resposta. Deus faz porque tudo é dele. Tudo é de Deus e ele toma as decisões dele. Mesma coisa, se você decidir que sua esposa a pintar a parede da sua sala de azul, eu, como visitante, não posso chegar na sua casa e dizer, olha, essa parede aqui não pode ser azul, tem que ser branco, cinza, no máximo amarelo claro. Eu posso fazer isso? Não posso. A casa é sua, você toma as suas decisões, juntamente com sua família, com sua esposa. Mesma coisa Deus. É dele, a criação é dele, ele toma as decisões e nós simplesmente, como criaturas dele, nos sujeitamos a isso, sem questioná-lo. Olha o que diz Salmo 24, ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e o que neles habitam. Então é direito de Deus governar, porque tudo pertence a ele. Então, meus irmãos, diante desses conceitos, algumas perguntas nos surgem. Diante de tudo isso que nós vimos até agora, algumas perguntas nos surgem. Então, se seu Deus ele é soberano, se seu Deus é um Deus soberano, seu Deus é um Deus bom e que ama os seus escolhidos, que ama a igreja, então me responda, por que alguns homens de fé não foram libertados de sua prisão, de seu cativeiro, de seus problemas, assim como outros homens de fé foram libertados? Se seu Deus é soberano e bom, com os que nele são fiéis, que se refugiam nele, então por que alguns homens de fé não foram libertados de sua prisão, de seus cativeiros, de seus problemas, assim como outros homens de fé foram libertados? Se seu Deus é soberano e ama os seus, então por que ele permitiu que Estevão fosse apedrejado, lá no Novo Testamento? Por que Estevão foi apedrejado enquanto Pedro, em certo momento, foi libertado da prisão? Desculpa, não entendi. Fazia parte de sua vontade, boa. Outra pergunta, outro questionamento. Por que, se seu Deus é soberano, então por que José, lá no livro de Gênesis, precisou sofrer tanto para viver o que Deus tinha planejado para ele? José ele foi traído pelos seus irmãos, jogado numa cova, vendido como escravo, depois ele foi preso injustamente lá na casa de Potifar. Por que aconteceu tudo isso? Para ele um dia chegar e viver o que Deus tinha planejado para ele como governador do Egito. Por que Deus permitiu ele sofrer tanto?
Por que que homens fiéis foram queimados, famílias inteiras foram queimados, torturados, jogados aos leões e mortos por Roma no início da igreja? Por quê? Seu Deus é soberano e bom com os seus, por que essas coisas aconteceram? Por que que Deus salva uns e a outros não? Por que que uns sofrem e outros não? Por que que Deus usa uns e outros não? Meu irmão, de forma bem clara, simples, objetiva. A resposta para todas as perguntas é porque Deus, em sua soberania, permite o que quer. A resposta para essas perguntas é porque Deus, em sua soberania, permite o que quer. Salmo 135:6, tudo que agrada ao Senhor, Ele o faz, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Tem muito a ver com o que o irmão acabou de falar, porque em sua vontade Deus permite o que quer. Então você pode perguntar, então por que aconteceu aquele problema no meu carro? Por que eu rodei na BR, bati, deu perda total no meu carro? Porque Deus, em sua soberania, permite o que quer. Por que eu orei tanto por uma pessoa que estava enferma e ela acabou falecendo? Porque Deus, em sua soberania, permite o que quer. Por que você foi mandado embora do trabalho? Por que você está com problemas financeiros? Porque Deus, em sua soberania, permite o que quer. Agora, do outro lado, por que você recebeu uma promoção? Porque Deus, em sua soberania, permite o que quer. Por que você conseguiu conquistar a casa própria, realizar os seus sonhos, fazer aquela viagem que você tanto queria? Porque Deus, em sua soberania, permite o que quer. Tudo o que agrada ao Senhor, Ele faz nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Essa é a resposta para as nossas perguntas, para os questionamentos. Deus faz o que quer e pronto, final. Só que quando os descrentes nos perguntam, longe deles quererem essa resposta. Essa resposta não serve para os descrentes. Eles querem algo mais. Mas você não vai encontrar na Bíblia, você não vai encontrar a resposta teológica na Bíblia, que vai diferenciar disso. Você vai tentar espremer um texto, olhar ali, tentar falar, e você vai sempre bater nisso. Deus quer, Deus quer, Deus quer. Não vai fugir disso, porque Deus é absolutamente soberano. Ele faz o que Ele quer. Então esse é o primeiro ponto. Qual é o conceito de soberania? É tudo isso. Alguém gostaria de perguntar, trazer alguma ilustração e enriquecer um pouco mais a nossa aula aí? Ah, tá, beleza. Ok? Então a irmã está acrescentando aqui, quem pode dizer que Deus é injusto? Quem pode dizer que Deus é injusto? Nós somos criatura, a ponto de que tudo o que Ele faz é justo. Tudo o que Ele faz é justo. Mas alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Então vamos seguir. Esse é o primeiro ponto. Qual é o conceito de soberania? Segundo ponto, eu quero ver com você agora sobre o Deus soberano na salvação. Como que Deus age para a salvação dos eleitos no campo missionário? Como que, não só no campo missionário, mas na vida, como que funciona isso? Olha o que diz Jonas capítulo 2, versículo 9, lá no finalzinho, diz, a salvação pertence ao Senhor. Então, com isso nós concluímos que a salvação, ela é obra exclusiva, absoluta, soberana e unilateral de Deus. A salvação é obra exclusiva, ou seja, não existe mais ninguém que possa salvar, ok? A não ser Deus. É obra exclusiva, absoluta, soberana e unilateral de Deus, ou seja, não precisa de você para ser salvo, depende unicamente de Deus. Então, Deus, Ele salva quem Ele quer, Deus salva como Ele quer, Deus salva onde Ele quer e Ele não salva a todos. Mas só esse slide aqui dá muito problema.
Isso aqui dá muito problema. Parece algo tão simples, mas dá uma confusão isso aqui, gente, muito grande. Mas é simples, a salvação pertence ao Senhor, sendo assim, Ele salva quem quer. Sendo assim, Deus salva quem quer. Só que tem gente que não aceita isso aqui. Tem gente que diz, não, Deus, por ser bom, Ele salva todo mundo. Jesus, ele morreu na cruz para salvar todo mundo, toda a humanidade. O Espírito Santo está se esforçando para salvar todo mundo, né? Para convencer o coração dos descrentes. Mas, meu irmão, pensar assim pode ser um grande problema. Pensar assim pode ser um grande problema. Presta atenção nisso aqui, dizer que Deus Pai se propôs a salvação de toda a raça humana e que o Filho de Deus, Jesus, morreu com a expressa intenção de salvar a todos os homens e que o Espírito Santo está se esforçando para ganhar o mundo inteiro para Cristo, e o que nós vemos é a maioria dos homens morrendo em pecado e injustiça, então seria o mesmo que dizer que Deus Pai está frustrado, Deus Filho está insatisfeito e que o Deus Espírito Santo foi derrotado. Você acreditar que Deus quer salvar toda a humanidade e que Jesus morreu na cruz para salvar todos os homens, significa que Ele é um Deus frustrado. Porque não tem acontecido isso. O que nós vemos é a maioria dos homens morrendo em pecado e injustiça. Então as pessoas problematizam ainda mais e começam a lançar a culpa da condenação nos homens no diabo. Só que isso não remove a dificuldade. Pois, se Satanás está anulando o propósito de Deus em salvar todos os homens, então Satanás é onipotente e Deus não é mais o ser supremo. Por outro lado, pensar que o plano do Criador tem sido anulado pelo pecado também é um grande problema. Sugerir que Deus foi tomado de surpresa no Éden e que agora Ele procura solucionar uma calamidade imprevista é degradar o caráter do Altíssimo. E por fim, o último problema, argumentar que o homem determina o seu próprio destino e, portanto, tem o poder de paralisar o seu Criador, é como se nós despojássemos Deus de seus atributos de onipotência. Então não é o homem que decide se vai para o céu ou se não vai, não é o homem que decide, eu quero Deus ou não. Deus salva quem quer, como Ele quer, na hora que Ele quer, e Ele não salva todo mundo, porque Ele não é um Deus que pode ser frustrado. Esse é o nosso Deus soberano. E isso aqui, meu irmão, nós percebemos uma soberania total de Deus. Soberania total. Não é uma parte só que Ele é soberano. Ele não é soberano para algumas coisas, mas não é soberano para dizer para onde você vai, no final de tudo. Não. Ele é soberano para conduzir a sua alma para onde ela tem que ir também. Esse é o nosso Deus soberano. Salva quem quer. Então, como é que funciona isso aqui? Deus, antes da fundação do mundo... Opa. Você quer falar no microfone, no caso do ventilador? Tudo bem. Uma coisa que eu aprendi, né, quando eu não era convertida, é que, digamos assim, como Deus na minha cabeça não era soberano, então se eu não fizesse algo e aquela pessoa não alcançasse a palavra de Deus, era como se eu tivesse falhado e aquela pessoa não seria salva. Já ao contrário, quando a gente entende Deus soberano, a gente também aprende a descansar em Deus, porque a gente ora, faz a nossa parte, mas a gente sabe que pertence a Deus. É uma forma de alívio, de certa forma, né? Muito bom. Eu ia falar sobre isso, eu acabei esquecendo. Você entender que Deus é soberano e salva quem quer, isso tira um peso das nossas costas enquanto missionário, enquanto evangelista, enquanto crente. Porque ao você pregar para uma pessoa, se ela não se converter, a culpa não é sua. E se ela se converter, a responsabilidade também não é sua. Deus salva quem quer. Então, entender esse Deus que elege, esse Deus que salva as pessoas, isso tira um peso enorme das costas da igreja. Lógico que vamos nos capacitar para pregar cada vez melhor, mas nunca foi sobre a sua capacidade de fazer teologia, sua capacidade de ter bons argumentos, de ter uma boa retórica, didática para explicar o evangelho. Não, muito bom, isso tira o peso da igreja. Então, como é que funciona isso? Como é que acontece? Deus, antes da fundação do mundo, Ele fez uma escolha.
Deus fez uma seleção, Ele fez uma eleição sobre quem Ele iria salvar. E estes Deus, primeiro, predestinou a adoção de filhos. Segundo, predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho. E terceiro, predestinou a tomarem posse da vida eterna. Olha Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13, 48. Os gentios, ouvindo isto, uma pregação de Paulo, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. E creram, presta atenção nisso aqui, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Ou seja, alguém está pregando e tem um grupo grande, né? A Bíblia não diz quantos estavam lá, mas tem um grupo ouvindo a mensagem. E o texto diz que alguns creram. Quais que creram? Os que antes foram predestinados, foram destinados para a vida eterna. Então, esses sim creram. A Bíblia não conta nessa história aqui se 50% creu e os outros 50% não creu. Não conta se foi 90%, 10%, se foi só 10% que creu. A Bíblia não nos mostra, mas o fato é que diante de um grupo, alguns entre eles creram justamente porque tinham sido destinados para a vida eterna. Ok? Então, o que nós percebemos com isso? Que o ato de crer é a consequência e não a causa da escolha divina. O ato de crer é consequência e não a causa da escolha divina. Ou seja, creram todos os que foram antes predestinados. O texto não está dizendo que foram predestinados todos os que creram. Consegue entender isso? O texto não está dizendo que foram predestinados todos os que creram. É o contrário. Predestinação nem é isso. Deus predestinou, ou seja, foi antes. Mas alguns acreditam que Deus está no céu, olhando lá para os homens, né? E vendo qual dos homens vai crer na sua palavra. E quando algum homem crê, então ele vai lá e predestina. Não é assim que funciona. Isso não é nem predestinação. É o contrário. Deus predestinou, então alguns creram. Então, o ato de crer é a consequência e não a causa da escolha divina. Alguns acreditam que Deus está no céu quase que se esforçando, puxando uma corda, assim, para alguém se salvar. Não é isso. Deus elege, então nós cremos. Então, a escolha de Deus não é para meros privilégios terrenos e passageiros, mas a escolha de Deus é para a vida eterna. Ou seja, não é para você ser rico que Deus escolheu. Não é para você gozar de certos benefícios aqui, de ter uma casa linda dos seus sonhos, fazer as viagens, ter o carro zero do ano, ter o celular da moda, ter as roupas. Não é isso, não é isso. Deus não te escolheu para coisas passageiras. A eleição é para a vida eterna. Mas alguns acreditam aqui, se eu sou crente, então Deus tem que me dar. Então já que Deus me elegeu, então cadê aquele carro que eu quero? Cadê o carro zero? Se Deus me elegeu, se eu sou cristão, então cadê a casa grande? Cadê aquela casa com piscina? Gente, não é isso. Deus elege para salvação. Tem problema você ser rico? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma, não tem problema você gozar de benefícios aqui nessa terra. O problema é você achar que você tem as coisas porque você foi elegido. Porque você foi eleito. Não é isso. Então, o outro ponto é que não existe a possibilidade dos escolhidos não crerem. O texto diz que creram todos os que foram destinados por Deus para a vida eterna. Ou seja, se um eleito foi destinado por Deus para isso, para crer, não existe a possibilidade dele ouvir a palavra de Deus e rejeitar em seu coração. Quando que isso vai acontecer, a gente não sabe. Pode ser na infância, pode ser na adolescência, na juventude, até quando ele estiver idoso. Mas em algum momento, durante sua vida, ele vai crer. O eleito crê de alguma forma ou de outra. Ok? Olha Romanos. Agora, por que Deus elege? O que você tem de especial para ser um eleito? O que isso significa? Olha Romanos 11, 4. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal.
Aqui o autor de Romanos, ele está contando uma história, está fazendo menção a uma história muito conhecida do Antigo Testamento, onde Acabe e Jezabel, né, Acabe rei e Jezabel sua esposa, eles eram idólatras. Eles fizeram com que todo o povo ali se curvasse diante de Baal. Então, os profetas que não se curvassem diante de Baal, no Antigo Testamento, seria morto. Quem é o grande profeta ali daquela época é Elias. O mais famoso da época ali era Elias. E Elias olha para Deus e diz assim, mais ou menos assim, ah Deus, coitadinho de mim, só sobrou eu. Alguns se corromperam, se dobraram a Baal, outros foram mortos, só sobrou eu, Deus. Deus olha para Elias e diz o quê? Diz esse texto aqui. Deus olha para Elias e diz, Elias, você está equivocado, reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal. Você não é o único, Elias. Olha que interessante, Deus reservou, escolheu, elegeu 7.000 homens. E por que ele fez isso? Esses homens, eles não foram reservados por alguma obra especial que fizeram. Esses homens, nesse contexto, não foram escolhidos por Deus por alguma iluminação diferente que eles tiveram, diferente dos outros. Não. Não é porque eles tinham algum atributo, alguma qualidade diferente dos demais, mas eles foram reservados por Deus porque Deus quis. Deus quis. Sendo assim, a ideia de qualquer bondade inerente nos eleitos, ou qualquer coisa meritória feita por eles, fica rigorosamente excluída, porque Deus escolhe quem quer segundo a eleição da graça. Não é porque você canta bem, não é porque você toca bem, não é porque você prega bem, não é porque você tem alguma qualidade que Deus te elegeu. A eleição da graça não tem a ver com sua boa obra, Deus te escolheu, te elegeu porque Ele quis. Eleição da graça. O problema é que as pessoas acham que precisam ser boazinhas para ser salvas. Precisa cumprir algumas coisinhas. Não, gente, não é assim. É a eleição da graça. Esses 7.000 aqui não eram diferentes em nada dos outros, mas Deus os escolheu porque Ele quis. Olha só que interessante, 1 Coríntios, irmãos, considerem a vocação de vocês, não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, ou seja, não é a qualidade dos eleitos, mas é a eleição da graça. Deus escolhe quem quer. Só você olhar para os 12 discípulos, não é verdade? Tem um livro chamado Os 12 Homens Extraordinariamente Comuns, muito interessante esse livro, agora eu não lembro o autor, que ele fala sobre cada um dos discípulos e mostra que esses discípulos e cada um deles não eram dignos ou capazes de fazer parte da equipe de Jesus, dos discípulos, que revolucionou o mundo. Você pega, por exemplo, Pedro. Se eu estou montando uma equipe missionária para ir para qualquer lugar, eu não escolheria Pedro para ir comigo. Você pensa, um cara que age sem pensar, esse é Pedro. Ele até anda sobre as águas, mas ele pega a espada e corta a orelha se for preciso. Pedro é alguém que quer resolver as coisas com a força do próprio braço. E ter Pedro na equipe é um problema. Ele pode dividir a equipe. Você já parou para pensar nisso? Ele pode colocar a equipe uns contra os outros ali. Ele pode dar um soco na cara de um outro missionário, né? Se ele fizesse parte dessa equipe, Pedro poderia dar um soco na cara de outro missionário, só porque discordou dele. Esse é Pedro. Mas, se fosse pelas qualidades de Pedro, não seria escolhido. Meu irmão, seja sincero. Seja sincero. Você seria eleito se fosse por suas qualidades? Por mais inteligente que você seja, por mais bonito que você seja, eu particularmente não seria, por mim mesmo, eleito. Então Deus escolhe quem quer. Então a escolha da causa divina se encontra em Deus mesmo e não nos objetos de sua escolha, a saber, você e eu. Não é pelas suas qualidades, não é pela minha qualidade, mas é porque Deus quer, Deus escolhe com base nele mesmo.
Alguém gostaria de completar, falar alguma coisa, perguntar? Então eu queria, para finalizar, eu queria deixar um alerta para a Igreja de Cristo, mas um alerta hoje para a gente, Igreja Batista Reformada. O alerta é esse aqui, ó. A doutrina da soberania de Deus, ou seja, tudo isso que nós acabamos de estudar, não nos torna passivos, mas nos torna piedosamente agressivos, justamente porque sabemos o que somos chamados a fazer e o poder daquele que nos chamou. Isso aqui é um alerta para a gente. A doutrina da soberania de Deus, por favor, preste muita atenção nisso aqui. Isso aqui é muito importante, ok? A doutrina da soberania, ou seja, tudo isso que nós estudamos, não nos torna passivos, mas nos torna piedosamente agressivos, justamente porque sabemos o que somos chamados a fazer e o poder daquele que nos chamou. Ou seja, não é porque Deus é soberano e que salva quem quer, a hora que Ele quer, que nós vamos cruzar os nossos braços e ficar sentado no banco da igreja. Não é porque Deus salva quem Ele quer, que Ele tem que se virar. Mais ou menos isso, né? Tem gente que pensa assim: ah, ok, entendi, Deus é soberano, Ele salva quem quer, como Ele quer, não salva todo mundo e não pode ser questionado. Então, Ele que se resolva. Só que isso é um problema. É o oposto. Entender a doutrina da soberania de Deus é o oposto. Nos torna piedosamente agressivos. O que significa? A igreja avança frente à soberania de Deus. A igreja não fica parada, estagnada, mas avança. Ou seja, se Deus é soberano e converte quem quer, eu posso pregar para todo mundo. Se Deus é soberano e converte quem quer, não existe um coração tão duro que Deus não quebrante se Ele quiser. Então eu vou fazer evangelismo. A igreja se torna missional ao entender a soberania de Deus e não uma igreja parada, estagnada, esperando Deus fazer as coisas no mundo. Talvez você pode olhar para um vizinho, um colega de trabalho e dizer assim: nossa, Deus pode salvar todo mundo, mas o meu vizinho não. Ah, ele é difícil demais, ele é mal-humorado. Eu já vi ele chegando bêbado, empurrando a esposa dele, batendo excessivamente nos filhos, tratando mal os animais, já chutou cachorro, já tacou coisa no gato, jogou lixo na rua, então não trata bem o meio ambiente, ele faz tudo de errado. Eu já vi ele até usando droga com os caras, parece que Deus não vai converter o coração dele. Meus irmãos, frente ao entendimento da soberania de Deus, você tem que ir lá e pregar para esse cara. E pregar para essa pessoa, porque se ele foi eleito por Deus, predestinado por Deus, não importa, o coração dele não será tão duro, ele não conseguirá resistir à graça de Deus que alcançará o coração dele. Então alguns sugerem, se Deus é soberano, eu vou ficar sentado aqui, vou vir aqui na IBD, ouvir um estudo, ouvir a pregação do pastor, tomar um café, reunir e não vou fazer nada, muito pelo contrário. Se você entende o Deus soberano, é aí que você vai. É aí que você se torna missional. Tira o peso, é o que a irmã falou, tira o peso das suas costas e agora você pode pregar para todo mundo. Sei quantos de vocês conhecem o pastor Ronaldo Lidório. O pastor Ronaldo Lidório, ele aí talvez não, diria com certeza a maior referência de missiólogo brasileiro que nós temos na atualidade. Ele é da igreja presbiteriana e ele, se você não conhece, digita lá no YouTube, Ronaldo Lidório, que você vai ouvir um pouco das palestras dele. Ele foi enviado, se eu não me engano, na década de 90 para Gana, na África, e ele começou a trabalhar com os concombas, que é uma etnia lá, dessa região. E ele chegou com toda a família dele lá na África, e ele começou a estudar a cultura, estudar a língua lá do povo, e depois de um certo tempo, que ele já tinha entendido a cultura e conseguia falar melhor a língua, ele começou a pregar o evangelho. E como ele conta, né, como todo bom missionário que chega no campo transcultural, a primeira pergunta que tem dentro da cabeça do missionário é: quem será o primeiro que se converterá? Então ele começa a pregar com essa pergunta: quem que vai se converter? Quem que vai se converter? Ele prega para os vizinhos ali e ele percebe que as pessoas elas estavam bem abertas à pregação dele. As pessoas estavam simpatizando com o que ele estava falando. Então ele começa a pregar empolgado, mas o tempo passa,
e aquelas pessoas que simpatizaram com o evangelho, elas não se convertiam. E ele ficava com aquilo no coração, as pessoas só ficavam abertas, mas não se convertiam, não existia conversão de fato, e o tempo passava, até que se levantou naquela aldeia ali, entre os cocombas, um opositor da pregação deles, que era um feiticeiro. Sabe que nesses lugares lá na África ainda existe essa cultura de feitiçaria e tudo mais, né? E aí, esse feiticeiro, ele, não sei muito bem o termo, como usar aqui, mas ele pegava um espírito, ou, não sei muito bem, era um espírito que ele tinha acesso, que era um espírito da morte. Então, todo mundo temia ele naquela região, porque ele tinha acesso a esse tal espírito, né? E esse opositor, esse feiticeiro, começou a acompanhar o Ronaldo Lidório. Aonde o Ronaldo Lidório ia pregar, ele ia atrás. E ele desmentia tudo que o missionário falava. O pastor falava assim, olha, Deus criou o povo de vocês. Ele dizia, isso é mentira. Olha, Deus quer salvar você, Deus quer salvar a sua família. Não, Deus não salva o nosso povo. Isso é religião, isso é coisa dos brancos, isso não faz parte de nós aqui. E tudo, aquele feiticeiro se opunha à pregação do missionário. Só que o que aquele feiticeiro não contava era que sempre que ele se opunha à pregação do missionário, ele estava ouvindo a mensagem, né? E aquela mensagem estava entrando dentro dos ouvidos dele, ficava aqui dentro da cabeça e de alguma forma descia também para o coração. Até que um determinado dia, o Ronaldo Lidório, ele estava na sua casa, ele começa a perceber que alguma coisa está acontecendo. Tem muita gente indo para determinado lugar. Então ele sai de sua casa, curioso, e vai ver o que está acontecendo. Chegando lá, ele se depara com um feiticeiro debaixo de uma árvore, gritando. E uma multidão em volta dele, e aquele feiticeiro gritava, eu entendi, eu entendi, eu entendi. Todo mundo achava que aquele feiticeiro estava pegando um espírito, que ele era, né, aquela coisa da religião deles, até que alguém com ousadia pergunta, com coragem pergunta, mas diz para a gente aí, feiticeiro, o que é que você entendeu? Aquele feiticeiro grita para todo mundo aos berros, dizendo, eu entendi que Deus nos criou, nos ama e quer nos salvar. Aquele missionário, Ronaldo Lidório, olha para isso, se alegra, mas volta para casa pensando, eu não acredito, a primeira pessoa que se converteu foi o meu principal opositor. O que eu estou querendo dizer com isso, meu irmão? Não existe coração tão duro que o Deus soberano não quebrante. Deus converte até o coração dos opositores, como o caso desse feiticeiro, como o caso do apóstolo Paulo, um grande opositor que se levantava contra a igreja, se tornou o principal teólogo e missionário da igreja. Pregue o evangelho, não se acomode no banco da igreja, mas se Deus é soberano e converte quem quer, nós devemos então falar, anunciar. Esse feiticeiro, ele tinha uma família, ele faleceu recentemente, alguns anos atrás, mas ele tinha uma família de mais ou menos 11 pessoas que se tornaram a primeira igreja entre os cocombas. Deus soberano agindo entre as nações, salvando quem quer. Fale com ousadia, sem peso da pessoa se converter, se por conta de sua pregação. Não diferente, eu vivencio isso também no meu trabalho. Eu trabalho aqui na comunidade em Uberaba, como missionário, trabalhando ali, evangelizando, acompanhando as crianças e adolescentes ali daquela comunidade. A gente atende hoje aproximadamente 70 meninos e meninas somente na área do esporte, do futebol. Atendemos 300 famílias no total, na comunidade, com outras coisas, né? E a gente prega. No ano retrasado, batizamos 12 meninos que entenderam pela primeira vez o evangelho de forma profunda com o nosso trabalho. Deus soberano agindo. Agora, é muito interessante ver esses meninos no final do ano passado, com uma calça jeans, uma roupinha, gel no cabelo, uma Bíblia debaixo do braço, falando, professor, você pode me levar ali na PIB, na igreja? Ali em Uberaba, a gente tem uma PIB Campus Uberaba, né, que é bem próximo da Jocum, e eles falando, meninos que faziam um monte de coisa errada, não queriam saber de Deus, agora, a partir da mensagem do Evangelho, se convertem e diz, professor, você, por favor, consegue me levar ali no culto de jovens? Meninas de 12, 13 anos, no ano passado, nós alcançamos essas meninas que eu ficava espantado com elas. Elas falavam sobre sexo abertamente, e não importava se a gente estava perto. Falavam, usavam roupas curtas, cantavam umas músicas esquisitas,
totalmente depravadas. E você poderia olhar para aquilo e falar assim: não tem salvação, não tem futuro, possivelmente essas meninas vão engravidar na adolescência, vão já iniciar sua vida adulta devendo todo mundo. E a gente vê no final do ano passado essas meninas com um vestido mais longo, passando perfume, arrumando o cabelo e falando: professor, por favor, nos leve na PIB ali, nos leve na igreja para a gente louvar a Deus junto com os jovens ali. Gente, Deus salva quem quer. Deus salva como Ele quer. Então, justamente diante disso, não se torne passivo. Vou ler de novo. A doutrina da soberania de Deus, tudo isso que nós vimos até agora, não nos torna passivos, mas nos torna piedosamente agressivos. Ou seja, avançamos frente ao Deus soberano que salva quem quer. Justamente porque sabemos o que somos chamados a fazer e o poder daquele que nos chamou. Amém, meu irmão? Que você possa ser encorajado, não a ficar no banco da igreja, mas a falar desse Deus para quem quer que seja. Ele converte quem quer. Amém? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Podemos orar. Amém. Vamos orar, meu irmão? Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós temos esse privilégio, Senhor, de conhecer um pouco mais sobre o Deus soberano. Obrigado, primeiramente, porque o Senhor nos salvou. Obrigado porque o Senhor nos escolheu, nos elegeu. Não porque nós somos bons, não porque nós fazemos alguma coisa especial, mas porque o Senhor quis. O Senhor nos elegeu a partir da eleição da graça. Obrigado, Deus soberano. Nós queremos, Deus, agora, com isso em mente, não nos acomodar e falar que o Senhor possa fazer o seu trabalho em salvar quem quer que seja, mas nós queremos participar. Obrigado do privilégio em poder participar da sua missão, desse privilégio que o Senhor nos chama a falar do teu evangelho, porque o Senhor quebranta. Não existe pessoa tão longe que o Senhor não possa trazer para perto e gerar transformação. Nos dê ousadia, Senhor, nos dê intrepidez para falar do seu evangelho. Obrigado, Deus soberano, pelo entendimento. Nós queremos ir. Nos envia, Deus, ao bairro, nos envia, Senhor, às nações que seja, mas nos envia lá no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade. Não queremos ser medrosos frente aos questionamentos do mundo. Queremos dizer o que sua palavra expressa claramente. Existe um Deus soberano que tem o controle total sobre todas as coisas. Então, nos dirige àqueles que o Senhor quer alcançar. Nos dê ousadia e coragem, em nome de Jesus. Amém.